No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o BTG, fundo de fundos administrado pela BTG Pactual, que abriu subscrição agora. Eu recebi um e-mail da minha corretora dia 17 de março agora, falando sobre essa subscrição, e é isso que eu queria comentar com vocês. E também eu vou mostrar para vocês na prática aí a performance desse fundo na minha carteira. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar. E aos inscritos que já acompanham o canal aqui, um abraço. Que Deus continue abençoando sua vida com muita saúde, paz e prosperidade. E se você gosta desse assunto de investimento em ações, a gente fala aqui 99,9% sobre isso, sobre investimento em ações e fundos imobiliários. Então toda semana tem vídeo novo falando sobre esse assunto que eu gosto muito. E eu recebi aqui, estou com o celular aberto aqui, da minha corretora, a subscrição do BCFF11. Antes de mais nada, eu gostaria de falar rapidamente. Subscrição, o que é? É uma forma do fundo imobiliário conseguir arrecadar recursos, no caso dinheiro, para investir, fazer novos investimentos. No caso do BTG, do BCFF11, é comprar outros fundos imobiliários e assim lucrar, e nós, como sócios desse fundo, ter participação desses lucros. Hoje, quem tem cotas do BCFF11 tem direito a fazer essa subscrição. No caso, o preço de cada cota de subscrição sairá por R$ 86,50. É um fator de 30%, 30,92. Ou seja, se você tem 10 cotas, 30% de 10 vai dar 3. Então você tem direito a 3 cotas de subscrição. Tá? Isso para quem já é cotista do BCFF11. A data ex é de 15/3/2021, ou seja, 15 de março. Se você dormiu até o dia 15 de março com as cotas na sua carteira, né, na sua corretora, você tem direito a fazer essa subscrição. E o período para reserva da subscrição junto à corretora é do dia 17 de março até dia 31 de março de 2021. E a data de liquidação, ou seja, a data que será executada, será dia 1º de abril. Importante, se você optar por subscrever, ou seja, por comprar essa subscrição que está R$ 86,50 por cota, você ter o dinheiro na corretora no dia 31 de março de 2021. Então tem que estar com o dinheiro lá, senão vai dar problema. Léo, é obrigado subscrever todas as cotas que eu tenho direito? Não, é só um direito. Você pode subscrever como não. Como também você pode vender esses direitos de subscrição, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é um pouquinho mais complicado. Mas se você não quiser fazer nada, não tem problema. Léo, eu tenho direito a 3, por exemplo, subscrição. Eu posso subscrever só uma? Pode. Eu posso subscrever só 2? Pode. Posso subscrever as 3? Pode. A corretora manda para você o e-mail e aí ela me informa, tudo isso que eu falei para você está aqui no celular, ela me informa e aí tem um clique que eu posso clicar, eu vou para um formulário que eu vou preencher com o meu CPF e aí a quantidade de cotas que eu quero, eu mando para a corretora, tá? Então fica reservado essas cotas lá junto à corretora. No dia 31, a corretora vai ver se tem dinheiro na minha conta. Tendo dinheiro, ela vai executar essa subscrição e aí dia 1º já está valendo a subscrição. Geralmente, os fundos imobiliários demoram uns meses, aí uns dias, né, ou até meses, para que essas cotas caiam na sua conta na corretora. Então, demora um pouquinho. Tem essa questão também. Eu sempre falo para meus amigos aqui do canal, sempre esperar até o último dia antes de subscrever. Por quê? A data é dia 31/3. Então, até dia 31/3, se a cota estiver abaixo de 86,50, não compensa subscrever. Se a cota estiver maior que isso, aí sim pode compensar. Então, é importante ter essa paciência. A pergunta é, Léo, você vai subscrever desta vez? Eu já fiz algumas subscrições, já vendi subscrições. Desta vez eu não vou fazer a subscrição. Ela já atingiu, o BCFF11 na minha carteira, já atingiu o máximo que eu quero que ela atinja. Então eu vou aportar em outros fundos imobiliários, como eu falei no vídeo do Max Renda recentemente. O Max Renda abriu subscrição e eu até comentei que também não ia fazer porque eu estou com ele também. São os dois maiores fundos que eu tenho na minha carteira, BCFF11 e Max Renda. Então, por enquanto eu não estou fazendo subscrição deles. Eu estou aportando em outros fundos imobiliários. Quando eles estiverem num patamar iguais, aí eu vou começar a fazer de novo as subscrições. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente aqui no computador como é que funciona. Eu vou mostrar uma planilha minha no Excel, que eu acho bem interessante vocês darem uma olhada. Bom, meus amigos, queria mostrar rapidamente aqui no site Status Invest como é que está o fundo aqui. Ele está com um dividend yield de 6,46 nos últimos 12 meses. Para mim é um dividend yield bem legal.
O preço dele está R$ 87,14. Se a gente for ver aqui, ele paga de rendimento 56 centavos por cota. Então, você comprando uma cota aí, você vai receber isso todos os meses, por volta do dia 15, dia 14, dia 15. E está dando por mês um rendimento de 0,61%. Tá bem interessante. É um fundo de fundos que eu acho tranquilo de ter na carteira. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o PVP dele, tá 1,03, um PVP bem legal, bem próximo de 1. Então, eu acredito que é um PVP interessante. O número de cotistas é bem elevado. A gente vai ver que ele tem uma liquidez bastante interessante também, tá? Uma liquidez de mais de 5 milhões de reais por dia. Bom, eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui como é que eu controlo. Porque quando eu falei para vocês que eu não vou subscrever, o motivo pelo qual eu não vou subscrever é por conta disso aqui, ó. Eu tenho um gráfico, essa planilha aqui é uma planilha muito inteligente. Ela me ajuda a dizer quais as ações que estão mais para trás, qual que estão mais para frente. Então, aqui tem a quantidade que eu quero, BCFF11, eu quero 5,3 e ele está 7,9. Então, o que acontece? Ele já teve até 24% na minha carteira, porque eu comecei com ele. Então, eu fiz uns aportes grandes nele, então ele ficou 24% e hoje ele está quase 8%. Porém, a minha meta é 5,3. Eu quero 5,3 nele, eu quero 5,3 em KNRI, eu quero 2,7 em HGBS 11, 2,7 em VISC, e aí tá indo. São esses números que eu preciso. Então, como ele está muito alto, então eu não quero fazer a subscrição desta vez. Tá? Uma outra coisa legal que eu uso nessa planilha aqui é o controle que eu tenho das ações que eu comprei, que dia, a quantidade, o quanto eu tive de juros no ano 2019, né, que foi quando eu comecei a investir nele. Tive 2,53% de performance. Ele valorizou 23% na minha carteira. Somando a valorização mais o rendimento, os juros, né, deu 26% de performance na minha carteira. Isso aqui é bem interessante. Eu tive aqui um total de rendimento de R$ 73. Vocês vão ver que em 2020 já mudou bastante, né? O rendimento eu já tive R$ 188, sendo que de proventos eu tive 5,33, valorização 5,31 e somando tudo, a valorização mais os proventos 10,60. Então, eu tive uma performance bem interessante no ano 2020, porém ela foi um pouquinho inferior, tá? Se a gente puxar aqui um pouquinho aqui, ó, ela foi um pouquinho inferior em relação a 2019, tá? Só em proventos sim, proventos eu tive uma performance de 2,80, que é o que mais importa para mim, são os proventos. Então, eu aumentei meus proventos de 2020 para 2019 em 2,80%. Porém, a valorização em 2020 foi menor. Então, eu tive uma performance frente a 2019 de 18% negativo, um total de 15% negativo. O que isso significa? Significa que eu valorizou menos do que 2019, mas valorizou, tá vendo? Eu tive uma valorização de 5,31, porém, em 2019 foi 23,79. Mas está muito bem a carteira, estou gostando muito. Tanto que se a gente for ver aqui no acumulado, então no acumulado de 2019 para 2020, o resultado está bem positivo. Nós temos aí 7,85% ganhos em rendimentos, em proventos. Eu tenho também 29% se eu somar os proventos mais a valorização. Então, um total de acumulado até agora, desde que eu tenho o BCFF11, de 36,95%, quase 37%. Nada mal, né? Um ano e meio praticamente, né? Uma valorização total de 37%. Para mim, o mais importante é que os juros ganhos com proventos. Se eu somar aqui, eu tive um ganho ano passado com o BCFF12, tá? Com o BCFF12. Nossa, ele sumiu daqui. Ah, não, tá aqui, apareceu. O BCFF12, eu ganhei R$ 130,90 que eu vendi o meu direito de subscrição. Então, eu vendi 17 cotas. Na época, eu tinha direito a 17 cotas. A R$ 7,70, eu tive aqui R$ 130,90. Então, se eu somar esse 130,90 aqui, eu vou somar aqui, ó, mais 130,90. Aí a minha performance vai ser bem melhor. Nós vamos ter aí 7% de ganho em 2019 e no acumulado de 2019 com 2020, 12% de performance. Tá sendo 29% com a valorização,
um total de 41,45%. Se eu somar essa venda que eu fiz no meu direito. Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho o que é isso aí, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui, deixa eu corrigir. Se você gosta desse conteúdo de informações de bolsa de valores, de investimentos em fundos imobiliários, este é o canal. Falamos só sobre isso, praticamente 99,9%. E eu vou deixar o convite para você se inscrever, caso tenha interesse, dar um like, curtir. Eu vou deixar na descrição também indicação de 3 livros que eu costumo indicar para o pessoal que está começando. Um é do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Depois o outro livro é o Jeito Warren Buffett de Investir. E depois do Benjamin Graham, que é o Investidor Inteligente. Vou deixar aqui na descrição. Pessoal, lembrando que nada aqui é indicação de compra ou venda de ações ou fundos imobiliários ou de investimento. É só mostrando meus investimentos, como é que eu faço. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês.